Bom dia, irmãos. Nós hoje vamos estar estudando a lição número 3 da nossa Escola Bíblica Discipuladora, na revista do terceiro trimestre, que trata das situações em tempos de pandemia, de qual a posição das igrejas, de nós como cristãos, em tempos de pandemia. Então nós temos como tema, né, do nosso trimestre, nós temos como tema esperança em tempos de pandemia. E hoje a nossa lição vai falar sobre oração. Oração como refúgio, tá? Oração como refúgio. O refúgio para podermos estar buscando ao nosso Deus, buscando a fé no nosso Deus e a partir daí desenvolvermos aquilo que Ele espera de nós, a nossa fidelidade. Bem, oração, falar com Deus, súplica, clamor. Antes disso, nós faremos uma oração, sim, iniciando a nossa aula, dando o prosseguimento para dar início à nossa aula, tá? Oremos então, irmãos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós nos colocamos nas Tuas mãos e te pedimos pela Tua graça, Tua bênção, pelo Teu poder, que Tu tomes, ó Pai, esse estudo que é que faremos, ó Pai, para que, ó Pai, possamos, ó Pai, aprender de Ti, aprender um pouco mais da Tua palavra, meu Deus. Senhor, usa a minha boca, usa a minha mente para poder ser um instrumento Teu nessa manhã, meu Deus. Toma-nos nas Tuas mãos, ó Pai, orienta-nos, seja conosco, ó Pai, em nome de Jesus, nós pedimos e te agradecemos, ó Deus. Amém. Então aqui nós vemos o seguinte: oração como refúgio. Esse refúgio, orar, falar com Deus. Segundo, isso de uma forma mais simples. Segundo o dicionário, ato de rezar, reza, súplica a uma divindade, discurso, grupo de palavras com verbo que comunicam algo. Segundo a nossa realidade, falar com Deus. Ato de comunicação com Deus. Uma forma de se dirigir a Deus, suplicando, agradecendo, louvando, confessando pecados. Então essa é a nossa realidade. Nos momentos de paz e de tranquilidade, bem como nas dificuldades, nas guerras, no sofrimento, a oração é um refúgio, é uma forma de buscarmos ao sobrenatural, aquilo que está além da nossa capacidade, além das nossas forças. Então, o que nós buscamos a Deus em oração? O sobrenatural. E oramos, cremos, porque cremos, porque temos fé. Então nós temos aí essa realidade. No segundo livro das Crônicas, no capítulo 7, nós faremos a leitura bíblica, muito importante, colocando inclusive aqui um versículo, né, que é bem conhecido de todos nós, que é 2 Crônicas 7,14, quando fala da oração, da súplica ao nosso Deus. Nós vamos ler a partir do versículo 11. Então, nos diz a palavra do nosso Deus. Assim, Salomão acabou a casa do Senhor, a casa do rei, e tudo quanto Salomão intentou fazer
na casa do Senhor e na sua casa prosperamente o efetuou. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi a tua oração. Ouvi a tua oração. E disse-lhe: ouvi a tua oração, e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. E se eu cerrar os céus, e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Agora estão abertos os meus olhos, e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Nós vamos prosseguir, versículo 15. Não, versículo 16. Porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. E quanto a ti, se andares diante de mim, como andou Davi, teu pai, e fizeres conforme tudo o que te ordenei, e guardares os meus estatutos, os meus juízos, também confirmarei o trono do teu reino, conforme o concerto que fiz com Davi, teu pai, dizendo: não faltará varão que domine em Israel. Porém, se vós os desviardes e deixardes os meus estatutos e os meus mandamentos que vos tenho proposto, e fordes e servirdes a outros deuses, e vos prostardes a eles, então os arrancarei da minha terra que lhes dei. Da minha terra que lhes dei, e lançarei da minha presença esta casa que consagrei ao meu nome, e farei com que seja por provérbio e mote entre todas as gentes. E desta casa, que fora tão exaltada, qualquer que passar por ela se espantará e dirá: porque fez o Senhor assim com esta terra e com esta casa. E dirão: porquanto deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirou da terra do Egito, e se deram a outros deuses, e prostraram a eles, e os serviram. Por isso, ele trouxe sobre eles todo este mal. Nós vemos claramente que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Segundo livro das Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Um versículo conhecidíssimo em todo o meio evangélico, que fala claramente sobre a súplica, sobre a oração, sobre aquilo que os servos falam com Deus. Então vejamos claramente que esse versículo retrata a inauguração do templo por Salomão. O templo que Davi começou a construir, mas que foi somente concluído, inaugurado, no reinado de Salomão, já que o reinado de Salomão foi um reinado de glória, de muita riqueza em Israel, de grande desenvolvimento,
de uma diplomacia ampla. O tempo que Davi esteve em guerra, esteve conquistando território, Salomão reinou com paz. Então a glória de Salomão era tão grande que o mundo da época se curvava diante de ver toda a glória do reinado de Salomão. Só que essa glória do reinado de Salomão era uma glória que pertencia a Deus. Ela aconteceu porque Deus permitiu, porque Deus proporcionou isso a ele. E enquanto ele foi fiel a Deus, Deus o honrou, Deus reconheceu a sua fidelidade. Então Israel experimentou um momento de grande prosperidade socioeconômica, mas também enfrentou tragédias, catástrofes, guerras, doenças e pecados. Para isso seria necessário haver contrição, haver humildade, haver arrependimento, haver confissão e haver santidade, para que Deus pudesse habitar e agir poderosamente no meio do seu povo. Então o mundo vive hoje esta realidade da pandemia da Covid-19. Essa realidade da pandemia não é uma coisa simples, né? Até agora não há ainda uma vacina definida. Há estudos, há testes que estão sendo feitos, mas não temos ainda uma vacina que realmente possa prevenir, imunizar as pessoas. E o que nos resta diante de uma situação tão grave como essa que vivemos no nosso país e no nosso planeta de um modo geral? É a nossa oração, a nossa súplica a Deus, para que Deus faça a obra em cada um de nós. Mas principalmente, irmãos, é necessário que a gente possa entender que deve ser feita a vontade de Deus, que nem sempre é a nossa. Em tudo Deus tem planos, em tudo Deus tem propósitos. Bem, a inauguração do templo, esse momento todo, né? Houve sacrifícios a Deus, tá? Sacrifícios na época de animais. E hoje, o sacrifício é a nossa santidade, é a nossa adoração, o nosso louvor, a nossa fidelidade. Há 4 itens que estão permeando esta lição. A oração é refúgio, né? Refúgio. Refúgio por meio da fé. Por meio da fé. Refúgio por meio da adoração, da confissão dos pecados, do louvor. Nós vamos ver cada um desses itens. E o primeiro, oração e refúgio por meio da fé. Bem, nós temos na história, né, na nossa história da nossa denominação das igrejas batistas, uma realidade de cânticos, de hinos que falam sobre esse tema. Nós vamos relembrar aqui o hino 152, Pastor Divino, um hino que fala exatamente da oração, que nos traz a seguinte mensagem: ouve-nos, Pastor Divino, nós que neste bom lugar, teu rebanho congregado, desejamos te adorar.
Cristo amado, vem teu povo abençoar. Cristo amado, vem teu povo abençoar. Na segunda estrofe, ao perdido no pecado, seu perigo faze ver. Chama os pobres enganados, faz-os tua voz ouvir. Aos enfermos, mestre, digna-te acudir. Na terceira estrofe, traze o pobre desgarrado ao aprisco teu, Senhor. Toma o tenro cordeirinho no regaço teu, pastor. Dá-lhe os pastos, de celeste e doce amor. A quarta estrofe. Ó Jesus, escuta o rogo, nossa humilde petição. Vem encher o teu rebanho de sincera devoção. Cantaremos tua afável proteção. Cantaremos tua afável proteção. Oração e refúgio por meio da fé. Lá em Hebreus, na carta aos Hebreus, nos diz o seguinte, no capítulo 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa àqueles que o buscam. A fé salvadora, ela confia na existência de Deus e também na sua misericórdia. A existência de Deus. Como nós podemos orar se não crermos em Deus, na atuação, na obra que Deus pode realizar? E na misericórdia, porque a misericórdia é o que? É um favor que a gente não merece. Misericórdia. Deus tem um grande amor pela humanidade. E pela misericórdia de Deus, Ele nos concede a sua graça. A graça é o que? É um favor imerecido. Aquilo que nós recebemos sem sermos merecedores dela. A fé não é só um conhecimento no intelecto, ela é muito mais. Ela é transcendental. Então, o que significa transcendental? É aquilo que extrapola a razão, que extrapola o real, o palpável. Ela é aquilo que é extraordinário. É aquilo que está fora das nossas mãos, aquilo que nós não podemos fazer, que está fora do nosso alcance. Então é aquilo que seria impossível para nós fazermos. A fé não insiste em conhecer a razão para as ações de Deus, mas considera Deus como o maior das bondades e de misericórdia. E a oração mais significativa, a oração que agrada a Deus, é aquela oração que vem de um coração cuja confiança está depositada em Deus. Um coração contrito, que crê naquilo que está pedindo, naquilo que está clamando. Bem, vemos que através dos seus antigos servos, por intermédio de Jesus e dos ensinamentos bíblicos, vemos que uma vida devocional vitoriosa tem como pedra angular a obra e as palavras de Cristo, registrada na Bíblia.
através dos profetas e dos apóstolos, ou seja, no Antigo e também no Novo Testamento, que nos responde com uma oração cheia de confiança e com fé. Deus é pessoal, é vivo, é conhecedor de todas as coisas, é infinitamente sábio e todo-poderoso. Como disse Paulo lá em Romanos 1, 17b, o justo viverá pela fé. A fé não pode estar ausente da vida cristã. Seremos justos não quando olharmos para a lei, nem quando exibirmos as nossas virtudes e ações diante de Deus, mas quando declaramos que Deus é propício a nós por meio da fé, que Deus nos ouve, que Deus tem uma misericórdia muito grande por todos nós, que quer nos salvar e que nós esperamos a salvação. A oração de uma pessoa tornada justa pela fé é motivada por essa fé e procura a vontade de Deus. É por isso que essa oração é eficaz. A resposta à oração estava ligada à justiça e à misericórdia de Deus. Não estava só, ela está também até hoje. Deus não mudou. Nós não podemos ficar envergonhados de demonstrarmos a nossa fé, de demonstrarmos que nós cremos e servimos a um Deus vivo, a um Deus que tudo pode, a um Deus que tudo faz. Cheguemos com confiança e com fé ao refúgio de oração, onde a graça e a misericórdia de Deus estão à nossa espera. E também saibamos esperar no Senhor. A nossa oração pode ser respondida logo, assim como pode haver uma demora na resposta, porque é o tempo de Deus, é o tempo que Deus já define. Então nós temos que também perseverar, orar, crendo que aquilo acontecerá e perseverando, sabendo esperar no Senhor. No item 2, oração e refúgio por meio da adoração. Então, quando nós estamos orando, nós estamos também adorando ao nosso Deus. Nós não estamos só pedindo a Deus aquilo que a gente quer, pedindo por nós, ou por algum amigo, ou por algum irmão em Cristo, ou algum parente. Nós temos que também ter em mente que quando oramos, nós também adoramos a Deus. Aí, fala-se aí após a ressurreição, Jesus se apresentou aos seus discípulos por alguns dias antes da sua ascensão aos céus. E uma das apresentações foi a Simão Pedro. E Jesus perguntou 3 vezes para Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro tendia a orgulhar-se do seu comprometimento perante os outros discípulos. E o orgulho é uma obra da carne, como nós sabemos. Esse orgulho impedia de ver que Cristo tinha que morrer por ele e não ele por Cristo. Em seu triplo diálogo com Pedro, Jesus restaura esse discípulo para o serviço a ele e o seu rebanho. O apóstolo João fez destaque do amor sincero de Jesus pelos seus discípulos. Na seguinte passagem, em João 13, versículo 1. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado aos seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Ou seja, Jesus
não queria que Pedro estivesse se vangloriando ou tentando impedir a missão de Jesus. Deus é amor e demonstrou este amor entregando seu Filho, Jesus Cristo. Assim como foi o amor de Deus por meio de atos e palavras, às vezes as pessoas acham difícil dizer eu te amo para Deus. Então dizer eu te amo para Deus é um ato de adoração. É claro que isso precisa ser verdadeiro. Isso precisa partir do nosso interior. Isso não pode ser da boca para fora. Porém, quando o amor que sentimos por Deus enche a nossa vida, não temos dificuldades em expressar em oração os nossos sentimentos por aquele que, em última análise, é o responsável por tudo o que somos. Na adoração, reconhecemos que quem tem a primazia da nossa vida não somos nós mesmos, nem os outros, nem o nosso trabalho, mas é Deus, o ser divino mais elevado que merece o nosso mais elevado respeito. Diante de Deus, os anjos cobrem o rosto e clamam, conforme está em Isaías 6,3. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Então isso é o que os anjos disseram a respeito de Deus. Ao adorarmos ao Senhor com verdade e amor, nos refugiamos nele por meio da oração. Ele é o nosso refúgio verdadeiro. A oração precisa fazer parte da nossa vida. Nós temos que crer naquilo que a gente está orando, crer naquele por quem a gente ora, por quem pode nos interceder, Jesus. Nós temos que crer que Jesus é o nosso mediador. Nós temos que crer que Deus vai operar naquilo que a gente está orando a Ele e que Ele vai agir no momento devido. Oração é refúgio por meio da confissão dos pecados. Então, na oração, nós também temos que estar confessando a Deus os nossos pecados. Não há ninguém que não tenha pecado. Todos nós temos. A nossa natureza humana é uma natureza pecaminosa. Se alguém disser eu não tenho pecados, está negando Deus, está tentando mentir para Deus. Todos nós temos pecados, sim. Nós não somos perfeitos. Mas esses pecados precisam ser confessados e abandonados. Nos diz em 1 João, primeira epístola de João 1:9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça, de toda a injustiça. 1 João 1:9. Deus sempre faz o que é justo e o que é correto. Deus é fiel às suas promessas e sempre mantém a sua palavra. Pecados que cometemos voluntariamente são chamados pecados de comissão. Pecados de comissão. E ações que deixamos de fazer são os pecados de omissão. São a natureza pecaminosa de cada um de nós. Provérbios 28:13 nos diz: quem esconde os seus pecados não prosperará, mas quem os confessa e os abandona encontrará misericórdia. O arrependimento sincero é acompanhado do perdão. O arrependimento é a ação que parte de nós. O perdão é a ação que parte de Deus.
o perdão dado por Deus àqueles que por meio da oração reconhecem sua pecaminosidade. Ou seja, arrependimento sincero nosso e o perdão dado por Deus. A consciência da santidade de Deus nos faz conscientes de nossa própria natureza pecaminosa. Quando pecamos, ferimos a nós mesmos e aos que estão à nossa volta. Mas o pior de tudo é que o pecado é contra Deus. Salmo 51:4. Os nossos pecados têm que ser confessados a Deus por meio da oração. Não é a ninguém, a uma outra pessoa. Porque quem pode nos perdoar é Deus, mas ninguém. Quando diz lá em 1 João 1:9, né, que é o versículo que nós lemos anteriormente. Precisamos procurar no refúgio da oração, a sós com Deus, confessar e clamar por perdão. Confissão e arrependimento. Confissão tem que ser acompanhada de arrependimento. Isso é imprescindível. No item 4, oração é refúgio por meio do louvor. Então, o louvor, no Salmo 65, nos versículos 1 e 2, nos diz o seguinte: o louvor te aguarda em Sião, ó Deus, os votos que te fizemos serão cumpridos. Ó tu que ouves a oração, a ti virão todos os homens. Quando diz a ti virão todos os homens, são todas as pessoas, toda a humanidade, porque não se fala somente ao gênero masculino, mas à humanidade em si, aos homens e às mulheres. Bem, o oferecimento de votos pode ocorrer na forma de um ato público de adoração e louvor ou alguma outra demonstração de alegre confiança em Deus que responde à oração. Quando nós temos uma grande estima por alguém, nós procuramos falar bem daquele alguém, daquela pessoa. E com Deus não é diferente. Nós estamos louvando a Deus quando falamos a obra que Deus fez na nossa vida, o impossível, o extraordinário, o sobrenatural, que só Deus pode operar em nós. Isso significa o nosso testemunho. Não é só com cânticos, não é só com hinos que se louva, mas se louva a Deus muito com o nosso testemunho, com aquilo que a gente fala, com aquilo que a gente faz. Uma coisa muito importante. Louvamos a Deus por seus poderosos feitos, consoante a sua muita grandeza. Salmo 150, versículo 2. E pela justiça dos seus juízos. Salmo 119, versículo 164. O povo de Deus louva-o em sinceridade, por ele ser quem é, e por suas obras e por suas palavras. O apóstolo Paulo sempre louvava ao Senhor por meio das orações. Então, Paulo se refere às horas em que ele passava orando diariamente, orando pelas igrejas que ele ajudou a organizar, orando por aquelas pessoas que ficaram responsáveis por aqueles trabalhos ali, para que o Espírito de Deus
fizesse a obra em cada uma das igrejas. A igreja dos Efésios, dos Coríntios, dos Tessalonicenses, dos Romanos, né? As cartas a Tito, a Timóteo, tudo isso, e então ele orava por isso. Então a gente diz, ele orava sem cessar. Lucas, oração sem cessar, na exortação do Senhor Jesus, em Lucas 21, 36. E de Paulo em Romanos 12, 12, Colossenses 4, 2 e 1 aos Tessalonicenses 5, 17. Então louvor não é só cânticos, como eu falei anteriormente. Louvor é falar bem de Deus, é mostrar a grandiosidade do nosso Deus. A oração é uma forma de louvor onde nos refugiamos em Deus. Paulo e Silas, por ocasião da prisão deles em Filipos, louvavam e oravam ao Senhor, mesmo estando em situação tão indigna, presos, como se fossem criminosos, e na verdade não eram, né? Louvavam ao Senhor. E, mesmo estando em situação indigna, a fé e a esperança não desvaneceram dos seus corações, não se ausentaram dos seus corações. Eles estavam louvando a Deus, mesmo num momento difícil, numa situação complicada, uma coisa que raramente nós temos condições de fazer, né? De louvar a Deus num momento de problemas, de dificuldades. Nós precisamos estar vigiando para não agirmos de forma errada. A fé e a esperança não se deixaram os corações deles. Da mesma forma, hoje, em toda essa pandemia do Covid, precisamos também estar esperançosos e manter a nossa fé em Deus. Como nos disse o salmista no Salmo 34, versículo 1. Bendirei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Em todo o tempo significa nos tempos bons e nos tempos ruins, em todas as situações, em todas as ocasiões. Nós precisamos louvar ao nosso Deus. Em qualquer dificuldade, agruras em tempos de pandemia, devemos louvar e nos refugiarmos em oração ao nosso Deus. E crer que Deus vai operar e que Ele vai agir de acordo com a sua vontade. Na conclusão aqui desta lição, palavras como pestilência e praga estão presentes no Antigo Testamento. Sim. Em Jeremias 21, 6, a palavra pestilência, e praga em Números 11, 33. Refere-se a doenças contagiosas de proporções epidêmicas. Pestilência também está em Êxodo 9, 3. Então, grande parte dessa pestilência e dessa praga, além das doenças físicas, nós temos também que considerar as doenças espirituais. O pecado é uma doença da alma, é uma doença espiritual. E muitas doenças são consequências do pecado, ou seja, do tipo de vida que as pessoas optam em ter. Então, quem fuma a vida inteira, quem bebe a vida inteira, quem tem uma vida irregular, não pode contar que a sua saúde vai estar funcionando 100%. Vão aparecer problemas, sim,
E esses problemas podem, inclusive, encurtar a sua expectativa de vida. Mesmo que, tendo convertido, tendo confessado, se arrependido e confessado dos seus pecados e tendo a salvação em Cristo, aquilo que ficou vai operar. A misericórdia de Deus poderá dar a cura, como poderá também lhe conceder mais alguns anos de vida. Porém, as pessoas precisam saber que existem as consequências quando não são bons mordomos do seu próprio corpo. E a doença espiritual pode trazer a morte física e espiritual do homem. Então a cura dessa doença maligna que é o Covid está sendo pesquisada, está sendo trabalhada. Não temos ainda definido uma vacina, um antídoto para que possa ser ingerido para prevenir. Estão sendo feitas as pesquisas, a previsão de que alguns países até o final desse ano já tenham essa vacina, porque estão sendo feitas pesquisas, estão sendo feitos os testes. Mas não se pode ainda aplicar, dizer que isso é eficaz, que isso vai dar certo. Estão ainda analisando e fazendo as devidas experiências. Mas e a doença da alma? A doença espiritual? A cura não está numa vacina. A cura não está numa droga. A cura está no Espírito Santo de Deus. Quando permitimos que Ele habite na nossa vida, quando permitimos que Ele dirija a nossa vida, aí é a cura espiritual. E essa cura espiritual, ela não é rápida, ela é um processo. Alguns podem levar muito tempo, outros podem levar rápido. Nós temos que ter busca, nós temos que estar tendo uma vida de oração, uma vida de santidade, de oração, de súplica, de leitura e de prática da palavra de Deus. Então, para ficar imune a essa morte espiritual, nós temos que procurar o refúgio da oração. O refúgio da oração, em que o médico dos médicos, o nosso Deus, poderá operar com liberdade, poderá atuar devidamente, porque nos rendemos a Ele. Então, irmãos, confissão e arrependimento, como está ali, cura do pecado por meio de Cristo, o médico dos médicos. Aí é aquela cura que nenhum médico humano pode fazer. E lembrando, quando estivermos orando nos versos também de uma outra poesia do nosso cenário cantor cristão, que nos diz o seguinte: em Jesus amigo temos, mais chegado que um irmão, Ele manda que levemos tudo a Deus em oração. Oh, que paz perdemos sempre, oh, que dor no coração, só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Temos lidas e pesares, e
na vida a tentação, não ficamos sem conforto, indo a Cristo em oração. Haverá um outro amigo de tão grande compaixão, os contritos Jesus Cristo sempre atende em oração. E se nós desfalecemos, Cristo estende-nos a mão, pois é sempre a nossa força e refúgio em oração. Se este mundo nos despreza, Cristo é nosso em oração. Em seus braços nos acolhe e nos dá consolação. Esse grande amigo pode fazer infinitamente mais do que tudo que nós cremos, do que tudo que nós imaginamos. Basta que tenhamos fé, orar com fé, orar com o coração limpo, orar com arrependimento, orar com confissão, orar